Um candidato evangélico declarado, sem padrinho político, sem fundo partidário, sem apoio dos grandes líderes evangélicos, e agora com suas redes sociais derrubadas, está liderando as pesquisas para a prefeitura da maior cidade da América Latina. E a justiça acabou de negar um pedido de impugnação de sua candidatura. Pablo Marçal é esse nome inusitado que está virando o jogo, mesmo com todas as cartas contra ele. E enquanto ele avança, seus adversários demonstram desespero. Fique conosco e entenda por que o crescimento de Marçal tem provocado tanta reação no cenário político de São Paulo. Olá pessoal, o que estamos testemunhando nas eleições para a Prefeitura de São Paulo é algo sem precedentes. Pablo Marçal, um candidato evangélico declarado, lidera as pesquisas com 36,3% das intenções de voto. Mas o que torna isso ainda mais surpreendente é o contexto em que essa liderança está acontecendo. Marçal está enfrentando uma série de obstáculos que, em teoria, deveriam tê-lo derrubado. Vamos entender como ele chegou até aqui. Pablo Marçal, além de ser um candidato sem padrinho político, também não conta com o apoio dos grandes líderes evangélicos. Pelo contrário, Silas Malafaia, uma das figuras mais influentes entre os evangélicos, já o criticou publicamente e tentou cancelá-lo. Isso torna sua liderança nas pesquisas ainda mais inesperada. Afinal, não é comum ver um candidato evangélico declarado à frente em uma disputa tão importante e sem o respaldo dessas lideranças tradicionais. Pablo Marçal também recebeu críticas das lideranças bolsonaristas e do próprio Bolsonaro no início da campanha. E além disso, por causa de sua postura antissistema, ele se tornou alvo de várias ações tentando derrubar a sua candidatura, censurá-lo e criminalizá-lo para tentar tirá-lo do jogo. Em uma dessas ações, Pablo Marçal teve suas redes sociais, o principal meio de sua campanha, derrubadas. E isso aconteceu por conta de uma ação da esquerdista Tabata Amaral, que parece estar reagindo com desespero diante do avanço repentino de Marçal nas pesquisas. Ainda assim, ele continua crescendo, mesmo sem esse canal fundamental para sua comunicação com o público. Essa resiliência é o que está desconcertando os seus adversários. Pablo Marçal também enfrenta uma ação que pede a impugnação de sua candidatura via Ministério Público, a pedido de Tabata Amaral com seu partido PSB. Entretanto, esse pedido liminar que alega abuso de poder econômico e político foi agora negado pela Justiça Eleitoral. De acordo com o juiz Antônio Zors, não ficou claro por que as alegações no caso do multimilionário cristão seriam o bastante para impedir a continuidade da campanha eleitoral dele, já que não houve condenação em segunda instância, nem mesmo com trânsito em julgado. O desespero dos adversários é evidente, mas suas ações acabam virando-se contra eles próprios. Após a censura conseguida por Tabata Amaral, por exemplo, ela está enfrentando críticas duras até mesmo de jornalistas da CNN, que apontaram sua falta de crescimento, apesar de seus 8 anos de carreira política. Eles compararam a estagnação de Tabata ao crescimento abrupto de Marçal, questionando como ele conseguiu se destacar em tão pouco tempo enquanto o povo não está acatando as ideias da esquerdista. Isso tem gerado uma verdadeira humilhação pública para alguns candidatos, que esperavam desempenhar um papel mais relevante nesta eleição. Não tirando a legitimidade da sua reação aos ataques de Pablo Marçal, que foram visíveis para quem quisesse ver. Mas ele é uma figura que em poucas semanas alcançou a segunda colocação no Datafolha, passando bem longe da posição que a senhora está ocupando. A senhora é uma candidata conhecida do eleitorado paulistano, tem uma história consistente aqui, mandatos onde a senhora tem realizações para mostrar. E chega uma figura como ele, que com todos os atributos que a senhora descreve, consegue esse resultado, e a senhora não. Eu entendo o fato de que houve, de fato, um crescimento, pesquisa espontânea, houve um registro significativo e tal, mas não é pouco para a história que a senhora tem aqui? O eleitorado de São Paulo não está querendo comprar suas ideias? Após vários atacarem Marçal na pré-campanha, e no primeiro debate, os candidatos receberam uma invertida de Pablo que não deixou barato, os contra-atacou e ganhou mais visibilidade. O resultado foi que Marçal cresceu mais nas pesquisas e no engajamento de suas redes sociais antes de serem derrubadas. Com isso, pelo menos 3 deles, Boulos, Datena e Nunes, desistiram de participar do debate seguinte. Esse cenário em que Pablo Marçal, um candidato desacreditado por muitos, está liderando as pesquisas mostra que estamos diante de uma transformação na política paulistana. Mesmo sem os recursos tradicionais, como o apoio de líderes poderosos ou uma máquina política por trás, ou milhões de fundo eleitoral, ele conseguiu engajar um grande público, especialmente entre os evangélicos e bolsonaristas, e isso tem causado uma verdadeira reviravolta nas expectativas para essa eleição. O avanço de Pablo Marçal é um sinal de que algo está mudando profundamente no cenário político de São Paulo.
Entretanto, juntamente com o lançamento da última pesquisa em que Marçal aparece liderando pela primeira vez, veio a notícia de que Carmen Lúcia, ministra do TSE, destravou uma ação que pode derrubar a candidatura do empresário cristão. Será que ele vai conseguir superar todos esses desafios e se tornar o próximo prefeito da cidade? E o que isso significará para o futuro da política brasileira? Vamos continuar acompanhando, porque o desfecho dessa história promete ser tão surpreendente quanto o caminho que ele já percorreu até aqui. E você irá votar em quem? Qual o seu candidato favorito? Deixe nos comentários. Até a próxima!